Oi, ó nós aqui outra vez. Já pedindo desculpa pela iluminação, pela qualidade do vídeo, que não é lá essas coisas, eu sei, mas a gente está trabalhando para melhorar isso. Mas a minha vontade de estar aqui passando informações para vocês é maior do que ficar esperando um período muito grande para ter a câmera adequada, foco melhor, onde filmar. Bom, enfim, para falar com vocês sobre admissão nas escolas em Londres. Bom, aqui em Londres existem três categorias de escolas, basicamente. As escolas que eles chamam de state schools, que daí são, se eu fosse fazer uma tradução literária do termo, seria escola do Estado, mas que na verdade não é uma escola pública, é uma escola extremamente cara, onde só pessoas riquíssimas estudam lá, inclusive família real. Aí depois tem um outro nível que é as private schools, que daí são as escolas privadas, que são como a gente conhece no Brasil, com a diferença de que aqui você não paga mensalmente as mensalidades, você paga a cada 3 meses, a cada trimestre, que eles chamam de term, que são os termos. Então, a cada 3 meses você paga a mensalidade não, né? A cada 3 meses você paga a escola. E as public schools? As public schools são escolas públicas do governo, que são oferecidas pelo governo e que são escolas muito boas. O processo de admissão para as state schools, que são aquelas bem caras, basicamente são uh, quem, é, quem é a sua família, se você tem dinheiro para pagar, se você tem indicação de alguma pessoa para estudar lá ou não. As private schools você tem dinheiro para pagar, para colocar seu filho aqui, ok. As public schools têm basicamente dois segmentos, vamos dizer assim, delas. As public schools normais, naturalmente, e as que são católicas ou Church of England, que são igrejas da Inglaterra. Nesse segundo, católicas ou igrejas da Inglaterra, você precisa ser membro dessa comunidade, você precisa frequentar a igreja, você precisa ser visto pelo pároco, pelo vigário. Esse é um dos critérios que eles utilizam. Então, assim, ó, por exemplo, quando o seu filho tem idade para ir para a escola, que aqui começa aos 5 anos de idade, vamos supor que tenham 30 vagas. Dessas 30 vagas, 20, 25 vagas são para membros da paróquia. E as outras 5 vagas eles distribuem para outras pessoas que moram perto da escola, mas que não são membros da igreja. Basicamente é isso. As outras escolas públicas, eles têm alguns critérios para admissão. O principal critério que eles falam é o critério do catchment area, que é morar perto da escola. Eles privilegiam isso por quê? Porque tem muita escola boa, aqui tem 4 níveis de avaliação da escola. Ou a escola outstanding, que é muito boa, good, que é boa, um, insatisfatória e que precisa de improvement, que precisa melhorar alguns aspectos. Então, se você está numa escola outstanding good, muito bacana. Então, essa questão de ser perto de onde você mora evita que pessoas de outros bairros apliquem, coloquem seus nomes ou queiram entrar em escolas que sejam outstanding em outros bairros, o que dificultaria a entrada das pessoas que moram perto. Eu acho. Tem muita gente que reclama, mas eu acho isso ok. E eu acho esse um dos critérios válido, um critério válido, porque eles precisavam definir alguns critérios, porque senão imagina como é que eles iam definir quem entraria ou quem não entraria na escola. Por ordem de chegada? Por sorteio, como muitas escolas privadas em São Paulo têm? Enfim. Bom, e aí, como pelo blog o post sobre escolas foi um dos posts mais visualizados e através deste post muita gente me procurou pelo Facebook para tirar algumas dúvidas, eu resolvi ver como isso realmente funciona.
Aqui perto de casa tem uma escola que teve um Open Day na sexta-feira. Hoje é dia 12, segunda-feira. O Open Day foi na sexta-feira. É um dia em que eles abrem a escola para mostrar para as pessoas que estão interessadas em estudar, colocar seus filhos para estudar na escola, para mostrar a escola, mostrar os valores da escola, quais são as metas da escola, quais são os objetivos da escola e como que a escola funciona. Então eles apresentaram o headmaster, que seria tipo o diretor, e a responsável pelas admissões. E aí eles explicaram o seguinte: para você colocar seu filho numa escola pública, você precisa aplicar, que eles chamam aqui, você precisa demonstrar o seu interesse, fazer o seu cadastro no council, que é tipo a prefeitura do bairro. E isso funciona tudo online. Eu coloco aqui na descrição o site que você consegue olhar as escolas perto da sua casa, que você consegue fazer esse cadastro. E eles falaram que tem que ser antes da criança completar 4 anos. Bom, meu filho tá com 6 anos e meio já. Outro critério que eles falaram, eles mostraram o mapa do bairro. E essa escola que eu visitei é uma escola outstanding. É uma escola que tem muita procura aqui perto de casa, muita procura. E aí eles mostraram um mapa do bairro, e aí eles mostraram que, tipo, antigamente a área era muito maior, que eles abrangiam quando um dos critérios era morar perto da escola. E isso se reduziu, então, tipo, a escola fica no meio, aí a prioridade é para quem mora, tipo, 3 ruas acima, 3 ruas abaixo, porque a procura é muito grande. Uma vez você coloca o nome do seu filho a intenção de que você quer que seu filho estude lá, aí eles vão ver. O primeiro critério é: seu filho mora perto da escola? Mora. Seu filho, quando começar o ano letivo, ele vai ter 5 anos? Ok. Então, ou seja, demora 1 ano para fazer todo esse processo, porque se você precisa cadastrar o seu filho antes dos 4 anos, então demora. E seu filho vai entrar só com 5 anos, demora bastante. Normalmente são 30 vagas para série inicial, que eles chamam aqui de reception. E aí é o seguinte: ok, tem 30 vagas. Vamos supor que o seu filho, pelo critério de proximidade da escola, esteja em 15º lugar na lista de espera, que eles chamam waiting list. Se algum já aluno da escola que esteja em outra série, tipo segunda, terceira série, tenha um irmão que também entrará na reception junto com seu filho, essa criança ela passa a ter prioridade. Então, irmãos de já alunos têm mais prioridade do que pessoa que mora mais perto. Aí, seu filho já não vai ser já o 15º, vai ser o 16º, porque tem essa criança que vai passar na frente de todas essas outras, por exemplo. Outros critérios que eles utilizam são crianças que estão sob a guarda do governo por algum motivo, sobre proteção do governo por algum motivo. Eles passam na frente também, isso é determinado tudo pelo governo. E crianças com algumas necessidades especiais que talvez essa escola tenha a possibilidade de oferecer um melhor ensino para essa criança. Porque aqui, apesar de ser uma escola pública de ensino tradicional, cada escola tem autonomia para gerir a escola, o que é muito bacana, porque você não fica engessado. Então, essa escola que eu fui, por exemplo, eles plantam verduras, legumes na horta deles e usam isso para o almoço deles. Então, assim, tudo que é feito para o almoço, eles disseram que eles produzem lá. É claro que não, arroz, essas coisas não, né? Mas, por exemplo, tomate, pepino, beterraba, esse tipo de coisa eles produzem lá. O que mais eles falaram? Uma coisa que eu achei interessante que o diretor falou foi que
um dos tópicos era assim: não tire seu filho da escola para férias. Então, se você tiver um casamento, se você tiver um aniversário em que seu filho não possa frequentar a escola, não se programe para ir, porque você pode levar multa por causa disso e você pode ser acionado pelo governo para perguntar o que está acontecendo, por que seu filho não está indo para aula. A preocupação do governo, eu achei assim, é uma medida bacana, mas pelo lado do diretor, pelo que ele falou, com um objetivo meio equivocado, porque pelo lado do diretor, ele falou assim, que um dos critérios para ser uma escola outstanding, para ser the best of the best, é a assiduidade das crianças. Então, ele falou, a frase que ele usou foi o seguinte: eu não estou querendo dizer que na última semana de aula seu filho vai aprender muita coisa. Mas se seu filho faltar na última semana inteira de aula, isso vai afetar os nossos pontos para sermos uma escola outstanding. Já pelo lado do governo, o que é muito bacana aqui, o governo fica monitorando se a criança vai à escola ou não. E se a criança tem muitas faltas, os pais são acionados para saber por que essas crianças têm muitas faltas. Por exemplo, um exemplo nosso aqui foi que eu apliquei para eu fiz lá o cadastro do João Pedro, mas ele já não tinha mais 4 anos, ele já estava com quase 6 anos, porque eu queria entender melhor como funciona. E a gente só entende quando a gente faz, não adianta. E só que daí eu tive que fazer manualmente, não deu para fazer online, porque ele já tinha mais de 4 anos, então eu tive que ir na prefeitura, preencher os dados, tal, não sei o que, disse quais as escolas que eu queria. Uma das escolas era essa escola que eu fui visitar. E não tinha vaga em nenhuma das escolas que eu coloquei. Aí eles ofereceram, mas você pode escolher 6 escolas, tipo, da sua preferência. Se não tiver vaga, o governo te oferece outras 6 escolas para você escolher para colocar seu filho. Eu não escolhi nenhuma, porque meu filho já estava na escola. Não pública, mas já estava. Aí eu recebi uma carta do governo. Infelizmente, eu não tenho mais essa carta. Pedindo para que eu informasse por que eu não matriculei ele em nenhuma das escolas que eles me ofereceram. E aí eu tive que mandar uma explicação minha, dizendo que ele já estava estudando numa escola, qual era a escola, desde quando ele estudava, qual era o período que ele frequentava, e uma carta da escola atestando que ele frequentava a escola. Então o governo ele se preocupa muito com essa parte. Ele monitora muito. E então é isso. Não é difícil colocar os filhos em escolas públicas aqui. Londres tem escolas públicas muito, muito boas. Essa escola, por exemplo, eles oferecem, apesar de ser uma escola tradicional, por ser uma escola pública, uma escola tradicional em inglês, eles oferecem aula de drama class. Como é que fala? Tipo teatro para as crianças depois da escola, música, línguas. No caso aqui é espanhol e francês que eles oferecem. Eu não entendi se isso você tem que pagar a parte, porque o diretor não explicou, porque daí o tempo ficou muito curto, as crianças iam sair para o recreio e a gente ainda ia fazer um tour pela escola para conhecer as salas de aula. Nós entramos nas salas de aula com as aulas rolando. Apesar deles dizerem que são entre 30 alunos por sala, em nenhuma das salas que eu entrei no ano 1, no 2 e no 6, nenhuma dessas salas tinham 30 alunos. Cada uma dessas salas, eu contei no ano 6, tinham 16 alunos, no ano 1 tinham 23 alunos, se eu não me engano. Nenhuma dessas salas tinham 30 alunos. Eles têm o professor, um professor assistente e mais 2 estudantes que estão na faculdade para serem professores dentro de uma mesma sala. Eu acho muito adulto para uma sala só. Por quê? Porque, nossa, estão fazendo uma reforma aqui e tá um barulho absurdo. Por quê? Porque eu voltei sem o barulho. Então, para mim, muito adulto pode atrapalhar.
É claro que, por outro lado, as pessoas podem pensar assim, ué, mas daí vai ter mais adulto, vai ter bastante adulto para solucionar a dúvida das crianças, mas aí que tá a questão. Muito adulto, algumas vezes, pode fazer com que as crianças se tornem dependentes desses adultos para solucionar as dúvidas. Então, a criança, ela pode não se sentir motivada ou estimulada a pensar antes de resolver, e aí já está pedindo ajuda. Outro fator é, por que não também tirar dúvida com um colega? Porque a sociedade é assim, você não vai ter sempre seu pai e sua mãe, que são as figuras de adulto na sua vida, para solucionar seus problemas. O seu professor não vai estar o tempo inteiro do seu lado. Então você precisa aprender a se relacionar com seus colegas de uma maneira bacana, de dizer assim, olha, eu estou com dificuldade, preciso de ajuda, você pode me ajudar? Esse é o meu ponto. É, e isso mudou muito depois que eu fiz o treinamento montessoriano. Eu só tive o entendimento real de que as crianças podem se tornar dependentes disso depois que eu fiz o treinamento, porque antes disso eu não tinha esse conhecimento. Então hoje eu tenho essa visão de que muito adulto pode atrapalhar ao invés de ajudar. Um ponto muito bacana que eu achei legal lá na escola é que, andando pelos corredores, a gente via as artes das crianças expostas. Então tinha arte com gesso, tinha uns bonequinhos que eles fizeram com aqueles barbantes brancos, sabe? Algumas mãos com costura, mais para os pequenininhos, o que ajuda na coordenação motora. Não eram carteiras enfileiradas uma atrás da outra, eram carteiras retangulares que cabiam 2 crianças em cada, por carteiras, vamos dizer assim. Elas nunca, em nenhuma das salas que a gente entrou e as salas que eu passei na frente, essas carteiras elas estavam uma atrás da outra, elas estavam ou juntas com outras carteiras, ou de lado ou de frente, formando um quadrado ou um retângulo maior. Na sala do ano 1, que é quando a criança está com 5 anos, 5, 6 anos, eles têm um cantinho da leitura dentro da própria sala, o que eu achei muito bacana, muito bacana. E eles têm um playground, um lugar para eles brincarem na hora do recreio, na hora do almoço e tal. Depois do almoço, né, tem um campo de futebol, campo de futebol, basquete, tal, não sei o quê. Eles tinham 6 mesas de ping-pong. Isso pra mim é muito legal, porque isso lembra da minha época em que eu estudava no interior de Santa Catarina, que na hora do recreio a gente ficava jogando ping-pong o tempo inteiro. Achei muito bacana, muito bacana. E bom, é isso. Se eu esqueci de dizer alguma coisa e vocês ainda têm interesse em saber, deixa aqui nos comentários e à medida do possível, eu vou respondendo. Se for alguma dúvida que mais de uma pessoa tenha, eu volto aqui para fazer ou um post no blog explicando sobre essas coisas ou então um vídeo. Muito obrigada por me assistir. E se vocês também tiverem sugestões de outros assuntos, deixa aqui nos comentários e a gente corre atrás para vocês, tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!